Muito obrigado, muito obrigado. Existe solução para a crise econômica e financeira? Isto não é uma interrogação, é uma afirmação. Existe solução para a crise econômica e financeira. Obviamente, não adianta dizer que crise é perigo e oportunidade, né? Que é o kanji japonês Kiki, que diz crise, é composto de primeiro kanji, que é ki do perigo, e o segundo kanji é ki de oportunidade. A questão é, esse ki, primeiro ki do perigo existe. Então você tem que, a primeira coisa, você tem que aprender a administrar esse perigo, administrar, gerenciar, né? Tem que dominar isso. A partir daí você vai enxergar a oportunidade, vai buscar a oportunidade para recuperar, para refazer a vida. Mas mesmo que se você enxergue a oportunidade, você tem que encontrar força para transformar a oportunidade em realidade e fazer a tua recuperação financeira e recuperação pessoal, familiar, não importa que seja. Por que as pessoas não conseguem enfrentar situações de crise, desarmonia, de desconforto? Porque não estudam fundamento, né? Quer só aplicar lei mental, quer ler sutra, quer fazer prática, enfim, mentalizar. Isso não vai resolver. Isso é depois. Se não entender o fundamento, fazer isso e não fazer é a mesma coisa. Para enfrentar a crise, precisa entender o que é a crise. Crise é desintegração, desmoronamento de um karma. O que é karma? Então, karma, um karma negativo. O que faz para o outro, você faz para si mesmo. Ou seja, se está acontecendo uma crise é porque você semeou. Se você não entender isso, não vai conseguir administrar a crise. Primeira coisa é isso. A lei da compensação exige o pagamento das dívidas. A lei exige o pagamento. Se teu problema é crise financeira, crise monetária, você tem que pagar a dívida. Não estou falando dívida karma, tem que pagar a dívida no mundo real. Senão não vai acontecer nada. O pagamento será feito por meio de experiências que levem à compreensão, admissão dos erros cometidos e arrependimento. Se não houver isso, mesmo que você pague, se você não tiver a compreensão, a admissão, mesmo que pague financeiramente, você quita a tua dívida, você não quitou. Você quitou no mundo físico, no mundo, né, onde está o karma, você não quitou. Se não houver o pagamento da dívida, o karma persiste e torna-se manifestar. Exatamente isso. Vai manifestar de novo. Karma tem tendência a repetir, acontecer de novo, que ela transmigra, né? Muda de forma, acontece de outra forma, de outro jeito. O jeito mais fácil de entender isso é o caso da doença. Você tem uma desintegração, se manifesta como doença, você se cura usando recursos da medicina, do remédio, do médico, mas você não teve a devida compreensão. A doença vai tornar a acontecer de outra forma. Tem a tendência de acumular, né? Ou seja, cada vez que acontece vai aumentar. É como remédio, né? Toma uma vez, não surte efeito, você tem que aumentar a dose e vai aumentando, aumentando. Seria um infindável, né? Para que isso não aconteça, existe um ponto de saturação máxima que vai acontecer o desmoronamento e vai desintegrar total. É a providência divina fazendo isso para você. Karma individual, então é crise pessoal, crise financeira pessoal e profissional.
Coletivo pode surgir na forma de catástrofe da natureza, um vulcão, um furacão, e crise econômica de um país, né? E crise empresarial, porque afeta todas as pessoas que dependem daquela empresa, desde pessoas que trabalham, donos ou funcionários, ou até fornecedores, ou até o mercado todo é afetado. A mente do universo age para manifestar vida, amor e sabedoria. É isso que tem que guardar. Por trás da lei de manifestação, lei do karma, lei da mente, existe a mente do universo. A mente no universo age sempre para manifestar vida, amor e sabedoria, ou seja, para manifestar o progresso, o desenvolvimento, o crescimento, para manifestar a perfeição, o bem e a justiça. Só que, para fazer isso, a passividade não cria, não desenvolve nada, não produz nada. Eu ficar passivo aqui sentado, né, tomando água de coco na sombra, não acontece nada. Para acontecer alguma coisa precisa de muita força, muito barulho, muita bagunça. É isso. Por isso que na natureza, quando acontece como fenômeno da natureza, por exemplo, o furacão, aqui está a imagem do furacão Dorian que passou semana passada. Se olhar de cima, você vai ver que parece uma grande batedeira, né? Por que significa? Na verdade é isso, é uma batedeira. O mar, por si só, as ondas, se você vê, é uma batedeira, né, para triturar a sujeira. Mas a sujeira que a humanidade cria é tão grande, tão volumoso, que só a onda do mar não consegue. Fora o que fica aqui na terra, tem que trazer para o mar. E aí faz chover bastante. Né? Tritura, 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 mas não consegue dar conta até que vir um Dorian 2 atrás. Enquanto a humanidade não entender, né, que ela é vida, que tudo é vida e tem que amar, respeitar a vida, não vai solucionar o problema da humanidade. Não é o medo que vai mudar a humanidade. Se a Segunda Guerra não conseguiu mudar a cabeça dos homens, não é uma ameaça de geleira derretendo que vai mudar a cabeça das pessoas. Crise econômica. Crise econômica, falando de crise macro, crise econômica de um país, por exemplo. Crise econômica é desmoronamento do karma coletivo, né, da toda a população do Brasil, né, por exemplo. E, no caso individual, o infortúnio, crise financeira individual, por exemplo, é a desintegração do karma individual. Vamos tratar as duas crises. A mente do universo age sempre para manifestar o progresso. Progresso é a imagem gradual da manifestação do Disso, ou seja, aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, as ideias deste Deus nesse mundo. A humanidade distorce, Deus vai tentar colocar na linha, é isso que faz. Porque crise é desmoronamento, mas não é um castigo, nem uma punição. Né? Se não houvesse crise, eu ia levar a vida empurrando com barriga. Né? Por que eu iria investir na melhoria do processo, aumentar a produtividade, criar novos produtos? Para que eu iria fazer isso? Na crise, a gente sempre faz isso. Já passei por diversas crises. Todas as crises nós fomos obrigados a reinventar, mudar processo, criar nova forma de executar o serviço, criar novos produtos, novos serviços. Se não tivesse crise, não teria feito nada disso. Para que eu vou
vou esquentar minha cabeça para mudar o processo, para aumentar a produtividade, criar novo produto, ter trabalho de lançar o produto no mercado. Para quê? Sem crise, o operário seria operário o resto da vida, o cozinheiro seria cozinheiro o resto da vida, dentista seria dentista o resto da vida. Né? É na situação de crise que as pessoas mudam, né? Mudam de patamar, muda de profissão, muda de emprego, muda até de família, mas é para fazer mudança. Crise, na verdade, é como se fosse um aviso da natureza, né? Chega de empurrar com a barriga. Você tem que dar um jeito de mudar a tua vida. É um aviso. Você precisa dar um jeito de mudar a sua vida. Não adianta ficar só empurrando com a barriga o resto da vida. Sem crise, as pequenas empresas seriam sempre pequenas empresas, porque os grandes dominam o mercado e os pequenos não têm mínima chance, a não ser que tenha uma tecnologia de ponta, alguma coisa revolucionária. Mas tirando isso, numa situação normal de mercado, os grandes players dominam o mercado e os pequenos seriam sempre coadjuvantes. Basta ver aqui o Brasil, né? Todos aqueles grandes players, construtoras, deixaram espaço para pequenas construtoras, né? E está tendo chance das pequenas ter um upgrade, né? Subir de patamar. Numa situação de mercado normal, isso não acontece. Crise é a grande oportunidade, né, para pequenas empresas mudar de patamar, subir. Né? Nova vida, nova oportunidade. Por isso que é Kiki, perigo e oportunidade. Mas não é só nova oportunidade. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Todo karma negativo foi zerado. Você tinha menos 90 mil, aquilo ficou zero. O que você quer mais, né? Não tem mais nada a resgatar. Basta não fazer besteira daqui para frente. Revelação divina do Japão pós-guerra exatamente fala sobre essa questão de crise. Crise do Japão inteiro. Aqui está no livro das Revelações Divinas. Não fiquem tristes porque o Japão ficou pobre. Infelizmente, o Japão não me aceitou. Não me aceitou, que se aceitou Deus, né? Ele fechou as igrejas, Japão fechou as igrejas cristãs e exerceu várias opressões em várias outras áreas. Ele impediu a publicação da obra A Verdade da Vida, proibindo injustamente o fornecimento de papel. Mas isso não foi castigo divino, porque eu sou o Deus do amor. As pessoas fecharam os olhos para a verdade, sustentaram insistentemente o ego e por isso chegou finalmente o momento de autodesintegração. Povo do Japão, não fique triste. Após a desintegração da ilusão, virá infalivelmente o mundo Sumiyoshi, mundo bom de viver, agradável de viver. Não pense que sou Deus da guerra, sou Deus da ocupação pacífica. Sumiyoshi quer dizer mundo ideal de paz. A paz vem para onde eu vou e a provisão infinita me acompanha onde vou. É isso que aconteceu com o Japão. Foi uma grande desintegração e depois o Japão pós-guerra teve um grande crescimento econômico financeiro. Sobre agente causador do infortúnio já falamos, né? Mas vamos exemplificar para entender bem essa questão. Isso é muito importante, sem isso não vai conseguir sair da crise. Família Enoch. Essa família, o filho, né, da senhora Enoch levou um calote de 50 milhões de ienes. 50 milhões de ienes seria
uns 20 bilhões de reais. Não, é 2 milhões de reais. Não é tanto, 2 bilhões de reais. Aí, claro, no primeiro momento, bateu o desespero, o que vamos fazer? Veio a crítica, né, também, né, dos parentes, dos amigos, né, como é que foi fazer uma besteira dessa, né, emprestar dinheiro com os caloteiros, assim por diante. Aí foi tirar a orientação do pregator do ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi e a orientação foi se acontece alguma coisa nesse mundo é fruto daquilo que você semeou, né? Então você tem que pagar a dívida. E aí a senhora Enoch retrucou, né? Mas se eu pagar a dívida, preciso vender a casa, preciso vender toda a propriedade, vou ficar sem nada, né? Sem onde morar, né? De que nós vamos viver? Mas o senhor Enoch reflexionou, né? E realmente ele assumiu, né? É minha responsabilidade. Não vou mais, né, censurar o caloteiro nem nada, né? Eu vou assumir e vou vender o que for necessário vender. Se tiver que ficar sem nada, vou ficar, mas vou pagar a dívida. Assim decidido, ficou mais tranquilo, foi fazer um seminário. Enfim, decorrido algum tempo, aconteceu algo milagroso, né? O caloteiro devolveu uma parte da dívida, na verdade devolveu 40 bilhões. Então ficou faltando uns 200 milhões, faltou uns 50 milhões mais ou menos, ficou faltando. E aí é que aconteceu algo, né? Pode parecer milagroso, mas não é. Uma pessoa totalmente estranha, não é parente, nem amigo, nem nada. Do nada apareceu e disse que emprestaria 10 milhões de reais para o seu Enoch quitar a dívida. O seu Enoch ficou surpreso, perguntou, mas por que você vai fazer isso? É porque o meu pai também teve um problema de dívida e uma pessoa estranha ajudou ele e ele conseguiu saldar a dívida e reconstruir o negócio dele. E eu sinto que eu tenho um débito, né? Então eu resolvi ajudar a ouvir a história, né, de uma pessoa, da sua família, e eu resolvi ajudar. Né? Você não precisa assinar nota promissória nem nada, nem precisa dizer quando que vai devolver, mas eu vou emprestar 10 milhões. Assim, senhor Enoch quitou a dívida e resolveu todos os problemas, inclusive problema profissional. Depois ele mudou de profissão, se deu bem, né? Essa mudança fez bem, etc, etc. Então a pergunta, existe solução para a crise econômica e financeira? Sim. Bom, o ideal é não deixar chegar no ponto de saturação, né? O ideal é você praticar, ter bons pensamentos e praticar bons atos, né, virtudes, para não deixar chegar ao ponto de saturação. Isso é óbvio. Segunda coisa é se chegou, né, se aconteceu, você não pode deixar realimentar o karma, né, e não deixar te transmigrar. Você tem que entender, né, você tem que compreender, se arrepender, mudar teu pensamento. E aí você, no mundo real, você vai pagar a dívida. Você não pode realimentar. Realimentar o que é? Não ficar raiva do agente que causou. Esse agente, já explicando no vídeo anterior, né, o agente que deu o calote de 50 bilhões, na verdade não tem nada a ver com o senhor Enoch. O senhor Enoch
provavelmente, né, plantou uma causa semelhante, causou um prejuízo para alguém, e essa causa gerou uma nova causa e surgiu uma pessoa que fez acontecer exatamente aquilo para o Sr. Enoch. É só isso. Então você não pode ficar bravo, chateado, sentir injustiçado, etc, etc. Não pode realimentar o cara. E o que tem que fazer? Você tem que despertar o leão adormecido dentro de você. Já falamos isso no vídeo anterior, como fazer. E também nos vídeos da série anterior, foi o que mais falamos foi isso. Série anterior do vídeo, abrindo a porta da verdade. É lá que tem todo o caminho, né, para despertar o homem verdadeiro que está dentro de todas as pessoas. Deus é luz, o mundo da treva, né, ou seja, da ilusão, do karma, desaparece na proporção que aparece a luz. Se tiver 50% voltado para Deus, o sofrimento diminuirá 50%. Se tiver 100% voltado para Deus, será sem sofrimento. Bom, escolhe. Muito obrigado.